sabatina começou. Me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos estudando a lição 5 que diz: Deus luta por vocês. Josué capítulo 10, verso 42 que diz: E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Nós, na semana passada, já iniciamos esse estudo a respeito dessas guerras e nós já vimos que Deus estava lutando por Israel. Que o desejo de Deus é que, na verdade, não houvesse luta, que Israel não precisasse ir à guerra. Deus iria lutar as guerras deles. O livro de Josué contém algumas cenas que podem parecer perturbadoras. Algumas pessoas questionam o conceito de uma guerra divina ou santa, segundo o qual um grupo de pessoas recebeu de Deus a ordem para destruir outro grupo de pessoas. A questão da guerra divina no Antigo Testamento é desafiadora. Deus é descrito no Antigo Testamento como o Senhor soberano do universo. Portanto, tudo o que acontece deve de alguma forma estar relacionado à sua vontade direta ou indireta. Diante disso, é inevitável perguntar: como Deus poderia permitir estas coisas? Então, nessa semana, continuaremos a estudar e explorar a complexidade das guerras ordenadas por Deus, bem como as limitações e condições da guerra divina, a visão da paz eterna oferecida pelos profetas do Antigo Testamento e a relevância espiritual dessas guerras. Vamos lá? Domingo, a iniquidade dos cananeus. Precisamos ir além do livro de Josué para entender quão grave era a iniquidade das nações que habitavam Canaã. Podemos encontrar indícios no fato de que essas práticas abomináveis incluíam sacrifício de crianças, adivinhação, feitiçaria, necromancia e espiritualismo. A descoberta dos antigos textos ugaríticos trouxe mais informação sobre a religião e a sociedade cananita. Esses registros mostram que a condenação dessa cultura não era apenas compreensível, mas pelos padrões morais do Antigo Testamento, totalmente justificada. E aqui diz que a religião cananita se baseava na crença de que fenômenos naturais que garantiriam a fertilidade eram controlados por relações sexuais naturais. E essas relações sexuais eram entre deuses e deusas. Assim, eles entendiam a atividade sexual das divindades em termos de seu próprio comportamento sexual. E seus rituais religiosos envolviam práticas sexuais que tinham o objetivo de incitar os deuses e deusas a fazer o mesmo. Esse conceito, então, deu origem à chamada prostituição sagrada, no qual homens e mulheres se envolviam em ritos de orgia, tudo isso como parte de suas práticas religiosas. As evidências arqueológicas também confirmam que habitantes de Canaã ofereciam regularmente seus primogênitos, seus bebês, para o sacrifício aos deuses, a quem eles adoravam. A eliminação dos canaãs, portanto, não foi uma decisão repentina tomada por Deus no momento em que estava prestes a dar a terra de Canaã aos israelitas. Na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, durante o qual tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter, por meio do testemunho dos patriarcas que andaram ali então e viveram no meio deles. Então, o Senhor não decidiu de uma hora para outra destruir aquela nação. Eles tiveram tempo de graça, oportunidade para se renderem a Deus. Segunda, o juiz supremo. A santidade do caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado. Ele é paciente, mas o pecado deve receber seu salário final, que é a morte. E Yahvé declarou guerra contra o pecado, independentemente de onde ele fosse encontrado, entre os cananeus ou até mesmo contra o povo de Israel. Israel não foi santificado por participar de guerras santas, assim como outras nações não foram, mesmo quando elas se tornaram o meio do juízo de Yahvé contra a nação escolhida. Diferentemente de outros povos do Antigo Oriente Próximo, os israelitas experimentaram a reversão da Guerra Santa, quando Deus não mais lutou por eles, mas contra eles, permitindo que seus inimigos os oprimissem. Todo o conceito de Guerra Santa pode ser compreendido apenas se for visto à luz da atuação de Deus como juiz. Sob essa perspectiva, as guerras de conquista de Israel assumem um caráter completamente diferente. Em contraste com guerras imperialistas,
de engrandecimento próprio, tão comuns no mundo antigo e também nos nossos dias. As guerras de Israel não tinham o objetivo de ganhar glória, né, para o próprio povo, mas estabelecer a justiça e a paz de Deus dentro daquele território. Dizer que Yahvé é guerreiro significa que, como juiz, ele está comprometido em implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo do seu caráter. A imagem de Deus como guerreiro, semelhante à de juiz e rei, ensina que Yahvé não tolerará para sempre a rebelião contra sua ordem estabelecida. Portanto, podemos dizer que o objetivo da atuação de Yahvé nunca é a guerra em si, ou mesmo a vitória em si, mas o restabelecimento da justiça e da paz. Olha só que interessante, né? Então aqui deixa claro para nós que Deus não escolheu apenas, então o povo cananita que vai sofrer. Até o povo de Israel, se não obedecesse o Senhor, ao invés de Deus lutar com eles, Deus lutava contra eles e eles eram entregues aos inimigos. E muitas vezes isso aconteceu quando o povo de Israel se desviava da presença do Senhor. E aqui diz também que não era uma guerra simplesmente por glória, como é de outros impérios ou de outras nações, mas essa guerra era para trazer justiça e paz. Esse era o objetivo final de Deus. Terça, desapropriação ou aniquilação. O propósito original de Deus para os cananeus não era aniquilá-los, mas em vez disso desapropriá-los do território. Quando examinamos as passagens que descrevem a maneira como Israel teve de se envolver nas batalhas da conquista, vemos que elas utilizam termos que descrevem a desapropriação, expulsão e dispersão dos habitantes da terra prometida. Por outro lado, os textos que ordenam que Israel deveria destruir algo se referem especialmente a objetos inanimados, como artigos de adoração pagã e objetos dedicados à destruição. Evidentemente, os locais de adoração pagã e os altares constituíam os principais centros da religião cananita. A Guerra Santa se dirigia principalmente à cultura e à sociedade corrupta de Canaã. Para evitar a contaminação de Israel, Israel teve que destruir todos os elementos, que estavam propagando a corrupção. No entanto, todos os habitantes de Canaã e aqueles que individualmente reconhecessem a soberania de Deus, então eles podiam ser salvos por meio de imigração. Eles poderiam sair do seu povo. Aconteceu isso com Raabe. Nós lemos também os gibeonitas, A única parte da população cananeia condenada à destruição consistia naqueles que se retiraram para cidades fortificadas, continuaram a se rebelar de maneira obstinada contra o plano de Deus para os israelitas e endureceram o coração. Lembra até da passagem lá do faraó, que endureceu o coração e por isso o povo foi destruído. No entanto, isso levanta uma questão. Se o propósito inicial da conquista de Canaã era expulsar os habitantes do território e não aniquilá-los, por que os israelitas tiveram então que matar tantas pessoas? E a lição responde para nós. Quando analisamos os textos bíblicos relacionados à conquista de Canaã, observamos que a intenção original da conquista era dispersar a população cananeia. Entretanto, os cananeus, assim como o rei do Egito, fizeram o quê? Endureceram o coração. Assim como o povo do Egito tiveram várias provas de que Deus era o verdadeiro Deus, muitos endureceram o coração. O próprio faraó fez isso. E aqui também na conquista de Canaã não foi diferente. As pessoas que permitiram a ação de Deus na vida delas, conseguiram enxergar que Deus era o verdadeiro e único Deus, eles então imigraram para o povo de Israel. Mas aqueles que permaneceram irredutíveis, que endureceram seu coração, esses infelizmente foram destruídos pela ocasião da guerra. Livre-arbítrio. O texto hebraico usa um termo para descrever a destruição de pessoas na guerra. Essa palavra se refere ao que é condenado, amaldiçoado ou entregue à destruição. Ela se refere a colocar pessoas, animais ou objetos inanimados de maneira completa e irrevogável dentro do domínio exclusivo de Deus, o que na guerra envolvia, na maioria dos casos, sua destruição. Desde o surgimento do pecado no mundo, não há neutralidade. Ou estamos do lado de Deus ou estamos contra ele. Um lado leva à vida eterna e outro à perdição e morte eterna.
A prática da destruição total descreve o juízo de Deus contra o pecado e o mal. O Senhor delegou a execução de parte de seu juízo à nação escolhida, ou seja, o antigo Israel. Além disso, Israel poderia esperar o mesmo destino de ser destruído totalmente, caso decidisse adotar o mesmo estilo de vida dos cananeus. À primeira vista, poderia parecer que cada lado da guerra divina tinha seu futuro pré-definido. Os israelitas herdando o território e os cananitas destruídos. No entanto, havia a possibilidade de ir de um lado para o outro, como vemos nos casos de Raabe, Acã e Gibeonitas, No caso de Raabe, ela estava do lado dos cananeus e ela foi para Israel. Os gibeonitas também procuraram a Deus. Mas Acã, por exemplo, era um israelita que acabou sendo morto, ele e toda a sua família, porque ele desejou, estar ali, na verdade, do lado inimigo. Ele fez aquilo que era mal diante do Senhor. Então mostra para nós que há sempre a chance para o arrependimento, para a mudança. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer que a pessoa se arrependa, então renda-se a Ele por completo. E na quinta vamos falar do príncipe da paz. Embora o foco principal da lição dessa semana sejam as guerras do Antigo Testamento, ordenadas e conduzidas por Deus, precisamos mencionar a presença de outro tema igualmente significativo dos escritos proféticos do Antigo Testamento: o futuro de paz na era messiânica. O Messias é descrito como príncipe da paz. Ele irá inaugurar um reino dominado pela paz, onde o leão e o cordeiro pastarão juntos, no qual não haverá mal nem dano, e onde a paz reinará e fluirá como um rio. Essa é a promessa vindoura do Messias, E na segunda parte aqui da lição, ela vai falar sobre 2 Reis, capítulo 6, 16 ao 23, que vai mostrar ali também, Israel em guerra contra a Síria. E é muito interessante essa história porque o rei da Síria, então, ele manda o seu exército procurar ali Eliseu para cercá-lo e prendê-lo. Quando eles chegam ali e o moço, o servo de Eliseu, ele enxerga aquela situação acontecendo, todo o exército inimigo ali, ele fala: meu senhor, o que nós faremos? E aí Eliseu fala para ele: fique calmo, maior é o que está conosco, muito maior em número aqueles que estão do nosso lado. E orou a Deus para que abrisse a visão também do seu servo. E ali então Eliseu, ele ora a Deus para que esses soldados ficassem cegos. E aí eles perderam a visão e Eliseu conduziu-os, dizendo que ia levar eles aonde estava ele próprio, E chegando então em Samaria, ele orou para que a visão deles voltasse. Quando eles abriram os olhos, eles estavam dentro de um território ali, de Samaria. E aí o rei de Israel falou: Eliseu, o que a gente faz? Posso matá-los? E Eliseu fez algo completamente diferente do que nós imaginaríamos, ou talvez se estivéssemos no lugar dele, onde alguém procurou nos prender e a gente tem a oportunidade de fazer algo, de revidar. Olha só o que Eliseu fez. Considere a história do exército sírio sendo alimentado por iniciativa de Eliseu. Eliseu falou: não, vocês não vão matá-lo. Vamos alimentá-los, vamos dar um banquete para eles. Você faria isso com seus inimigos, com aquele que busca prender você? Em vez de matá-los, ele lhes mostrou o ideal supremo, a paz, que sempre foi o desejo de Deus para o seu povo. É interessante observar que Eliseu estava totalmente ciente da superioridade do exército invisível que cercava o inimigo. Por mais que Deus esteja envolvido entre um conflito cósmico que também afetou nosso planeta, o objetivo final da redenção não é um conflito perpétuo ou mesmo colocar o inimigo em um estado de eterna sujeição, servidão. Mas, ao invés disso, é para levar o quê? A paz eterna. Assim como a violência gera violência, a paz gera paz. A história conclui com essas palavras: assim as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Após esse acontecimento em que o exército sentou para se alimentar ali e foram bem recebidos, eles voltam então para a Síria e a Síria não guerreia mais contra Israel. A paz foi estabelecida. Esse é o desejo primordial, principal de Deus. Só chega nas vias de fato de destruição total quando o coração se endurece e não aceita se render ao Senhor. Mas Deus quer levar a paz e é isso que o Messias promete. Por mais que estejamos vivendo hoje no mundo onde não há paz, guerras acontecendo tanto físicas quanto espirituais,
O Messias nos promete a paz eterna. Quando ele voltar, vai inaugurar o seu reino, reino eterno de paz, de tranquilidade, onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá sofrimento. E é isso que nós esperamos de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às guerras que nós estamos vendo, Senhor, a cada dia acontecendo, nós temos uma promessa de paz eterna no lar celestial que está sendo preparado para cada um dos teus filhos. Que cada um de nós, Senhor, possamos permanecer fiéis, aguentar firmes, Senhor, todas essas situações, porque um dia estaremos ao seu lado para toda a eternidade, num lar de paz completa. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Continue estudando a lição da Escola Sabatina, crescendo e se envolvendo cada vez mais. Que Deus abençoe você até a próxima lição, se Deus quiser.